E aí turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Plano de Estudo Tutorado, volume 7, Sociologia, do primeiro ano do ensino médio, semana 1, Estado laico e a diversidade religiosa no Brasil. Estamos iniciando o nosso PET 7 e nessa primeira semana trabalharemos aqui sobre essa reflexão, por que de estudar a religião na sociologia. O nosso objetivo aqui não é questionar a crença das pessoas, mas sim observar como a religiosidade influencia a sociedade. No mapa conceitual aí na tela de vocês, podemos aí trazer uma reflexão um pouco dessa concepção da religião para o campo da sociologia, onde aqui nós vamos perceber, dentro dessa reflexão, as argumentações e análises que a sociologia traz sobre o conceito da religião, tendo aqui como grande objetivo refletir principalmente como ela se comporta dentro da sociedade e nos faz esse convívio social. Sabemos aqui a importância das instituições sociais religiosas na construção da sociedade, trazendo valores e construção moral. Ao mesmo tempo também temos que ser críticos diante também os fatos negativos que a religião pode trazer na sociedade, como a intolerância e comportamentos de conflitos justificados pela religião, que leva a atos extremamente violentos. O Estado laico e a diversidade religiosa no Brasil. Para iniciar, então, essa reflexão sobre a religiosidade no Brasil, é importante aqui colocarmos essa garantia das diversidades religiosas. O direito a professar qualquer religião está amparado em dois documentos muito importantes. Primeiro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. E segundo, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Colocando então a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando foi proposta lá na ONU em 1948, buscou traçar quais seriam as garantias dos direitos humanos que deveriam ser defendidas em contraposição ao clima de sofrimento após a Segunda Guerra Mundial. Já a Constituição Federal do Brasil, que é a lei fundamental e suprema do país, pois a partir dela todas as outras leis são propostas, criadas e aprovadas ou rejeitadas, é chamada e conhecida como Constituição Cidadã, pois ela vem garantir os direitos humanos básicos aprovados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Temos aí na página 108 artigos da Constituição Federal de 88 e também da Declaração Universal dos Direitos Humanos que trazem esses fundamentos básicos dos direitos à liberdade religiosa, do respeito à religião do outro e essa questão do convívio e a construção de um Estado laico, onde tem aí o respeito mútuo de uma religião com a outra, o respeito e também a moderação dos espaços que atos religiosos também podem ser proferidos. Então, falar dessa diversidade religiosa significa que todas as religiões podem coexistir e compartilhar o mesmo espaço público. É isso que está amparado na ideia de Estado laico. O que seria então esse Estado laico, né? Talvez muitos de vocês não sabem esse conceito, então vamos trabalhar aqui um pouco sobre esse assunto. Quando falamos então de Estado laico, é quando o Estado se propõe a ser imparcial em relação às religiões, tratando a todas igualmente. Portanto, ele é diferente do Estado confessional, que tem uma religião oficial, como é o caso do Vaticano, que foi construído todo nessa questão religiosa, a partir da crença cristã católica, e ali acaba sendo o Estado referente do catolicismo no mundo, e do Irã. A República Islâmica tem como característica aí uma construção a partir da década de 70, suas leis e normas a partir do Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo. Então, o Estado laico não deve ser confundido com um Estado que nega as religiões, mas como aquele que permite todas a se manifestar no seu território. Porém, é importante lembrar que, devido à sua laicidade, o Estado não pode favorecer uma ou outra religião. Devemos respeitar e garantir a integridade, inclusive, de todas as religiões minoritárias, ou seja, aquelas que são representadas por uma parceria pequena da população. Mesmo nós temos um país
90% cristão, os outros 10% que cabe aí religiões de matriz africanas, religiões como o islamismo, o budismo e entre outras, ou até mesmo pessoas que não têm uma religião, sendo ateu ou agnóstico, tem que ser respeitado dentro desse território. Não é a questão de ser por maioria que tem que ser imposto o cristianismo, mas assim ter o respeito mútuo pela diversidade, mesmo sendo de grande parcela da população ou de grupos minoritários. Quando a gente fala então desse Estado laico, ele surge no contexto da Revolução Francesa em 1789. E com a Revolução Francesa foi um movimento social e político que abalou a organização social na França e posteriormente no resto da Europa e também no resto do mundo. A partir desse movimento de liberdade, iniciou com um combate à monarquia absoluta e tudo o que ela representava, assim, por consequência, estabeleceu a separação entre igreja e Estado. E aí nós temos todo um contexto histórico dessa separação e conflitos também que gerou nesse período. Quando a gente fala, então, nessa proposta, a gente faz essa reflexão aqui no Brasil, que a princípio o Estado laico surge com a proclamação da República em 1889, no qual se rompe com um modelo religioso de inspiração católica, o regime de padroado, no qual o Estado monárquico brasileiro permitia somente a liberdade de culto da Igreja Católica. E o imperador tinha o poder de decisão sobre a organização da Igreja Católica no país, assim como pagar os salários dos sacerdotes e construir igrejas. Já a partir da proclamação da República, rompeu-se e os casamentos e os cemitérios passaram a se organizar pela instituição civil, o Estado, não mais a questão religiosa, a Igreja. Há uma diferença entre o Estado laico francês e o brasileiro, que na França, pós 2004, tornou-se proibido o uso de acessório religioso em instituição do ensino e em outros espaços públicos. Já no Brasil, não há esse tipo de proibição, pois a população pode manifestar publicamente sua religião. Porém, as pessoas que ocupam cargo no poder público não devem se utilizar da religião no exercício do seu dever. Assim, nós temos uma construção de características do Estado laico, que tem, primeiro, não ter uma religião oficial, segundo, permitir e assegurar os direitos das cidadãs e cidadãos de escolherem a sua própria religião ou até mesmo o direito de não ter religião. E é importante que a gente faça uma leitura que essa diversidade não é um problema na sociedade, mas sim a intolerância de não respeitar a diversidade. E lembramos também que países que têm uma religião como a base ou não aceitar de forma alguma a manifestação religiosa, há muito mais conflito presente, muitas vezes, ou atos mais intensos desse conflito, do que realidades de uma diversidade que é aceita. Há um convívio e um respeito entre as diversidades presentes. Nós temos, então, no nosso contexto brasileiro, uma grande diversidade. Uma diversidade que, ao longo desses mais de 500 anos de colonização, modificou e transformou ao longo do tempo os territórios nacionais, onde podemos aqui observar, nesse processo de misturas de identidades de povos e, ao mesmo tempo, da sua cultura, tradição e religiosidade, um processo conhecido como sincretismo, que é uma expressão voltada ao campo da religião, que nasce do resultado de encontro de duas ou mais religiões. Nesse caso, a gente tem no Brasil uma grande riqueza dessa cultura marcada pelo pluralismo religioso. Vemos várias religiões que surgem a partir do encontro de elementos de diferentes religiões. Temos inclusive uma religião de base, de matriz africana, mas grandes traços do catolicismo oriundo do cristianismo, que é uma leitura aqui para entender sobre o sincretismo. Estamos falando aqui da Umbanda, que traz essas características de mistura, tanto do candomblé como do catolicismo, e também do espiritismo e de religiões indígenas, nessa construção de um sincretismo religioso. Na página 110, temos aí uma tabela para podermos analisar, a partir de dados do IBGE, coletados entre 1991, 2000 e 2010, para observar essa construção da religiosidade no Brasil. Temos lá no primeiro censo
de 1991, uma porcentagem muito alta de católicos, que permaneceu ao longo do tempo, porém com a difusão maior entre outras religiosidades. É observado aqui, por exemplo, uma crescente de evangélicos, espíritas, religiões de matriz africanas, entre outras religiões e até mesmo pessoas sem religião. Apesar que esse dado de pessoas sem religião, de 2000 para 2010, houve uma queda, para a gente poder fazer uma análise também de como a religião ela vem crescendo na construção do Brasil, algo que a gente pode analisar com pontos favoráveis e pontos também negativos em algumas situações. Quando falamos, inclusive, pessoas sem religião, não estamos falando de pessoas que não têm crença, ela não tem uma religião. Pode ser em um campo, por exemplo, de um agnóstico. Ele não tem uma crença específica, uma religião específica que ele segue, as normas, as doutrinas, mas ele não deixa de ter sua crença. Por fim, falamos então, como a liberdade religiosa é garantida pela Constituição Federal, vamos ver aí cenários de transformação ao longo dos anos. E esses dados vão mostrar para a gente essas transformações em questão. Inclusive, em 2007 foi aprovada uma lei no Congresso Nacional de marcar momentos de reflexão contra a questão da intolerância religiosa no país. Uma forma que a gente vai analisar em vários sentidos e fatores para observar também essa crescente de pessoas da Umbanda, Candomblé, que são religiões de matriz africanas que ao longo da história sofreu vários impactos, rejeições na sociedade brasileira. O próprio grupo de evangélicos, que até o início do século XX tinha assim, uma perseguição sobre esse grupo, porque o país tinha um posicionamento de origem católica, e mais hoje também refletindo situações contrárias, como por exemplo situações onde a própria Igreja Católica já sofreu atos de intolerância religiosa, e entender esse contexto de refletir esses problemas sociais para melhorar o convívio dessa diversidade e a aceitação do Estado laico. Atividades da semana 1. Como de costume, segue para vocês aí um gabarito para a semana 1. Temos aí 4 questões, todas de múltipla escolha. Questão 1. União-Oeste, 2009. Peço a vocês que leiam atentamente o texto a seguir, reflita cada afirmação sequencial e depois analise então a proposta que segue. Análise alternativa que contém todas as afirmativas corretas. Então, quando vocês analisarem essas propostas aí, essas afirmações que seguem, vão observando com detalhe e eliminando trechos que não fazem sentido. E se vocês observarem cada detalhe aí, vocês vão começar a entender e fazer a própria leitura no próprio texto do PET, que vocês vão assemelhar, fazer a semelhança, compreender qual questão está certa e qual questão está errada. É importante lembrarmos aí, né, na primeira afirmação, que sim, quando a gente fala que a religião é um fenômeno social, muito mais abrangente do que as pessoas supõem, é algo aí que tem uma coerência. Como também entender que a religião contém elementos de convenção e transformação. E lembrando esse dinâmico e complexo que é o fenômeno religioso. E essa leitura que já iniciamos falando sobre a sociologia, que traz uma leitura muito mais ampla do que a questão da crença, e sim o impacto da religiosidade na sociedade. Assim vocês vão conseguir responder tranquilo a questão 1. Questão 2. A respeito do conceito de Estado laico, avalia as proposições a seguir e assinale a alternativa incorreta. Pessoal, vamos lembrar aqui, basicamente, que quando a gente fala de um Estado laico, ele não tem o papel de acolhimento de uma religião ou de todas as religiões. Ele tem um papel de respeitar a diversidade ali presente. Ele tem que se colocar neutro ali em questão. Porque quando ele abraça todas as religiões, ele também acaba sendo não laico pelo fato também de não respeitar que não tem uma crença, né? Que não tem uma crença ou que não segue uma religião específica. Então o Estado laico ele tem que se manter afastado da religião, porém dando espaço e a liberdade para que essa religiosidade ou que essas religiosidades aconteçam. Questão 3. O Brasil é legalmente um Estado laico, previsto em diversos documentos oficiais, como pode ser constatado no fragmento a seguir. Então, leia o fragmento a seguir, faz parte das leis brasileiras, para compreender melhor
essa proposta. A que importante documento se refere o fragmento acima? Pessoal, para responder essa questão, lembre, né, do início para quem está referindo. União, ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios. Quando estamos falando aí, já traz uma característica importante de um grande documento para a nossa realidade brasileira, que rege, né, que conduz, controla aí as leis do país. Então, lembrem também o que nós abordamos no texto para conseguir responder essa questão que segue. Questão 4. O conceito de Estado laico muitas vezes é visto de maneira equivocada, pois é confundida com uma limitação estatal sobre as crenças e não crenças da população. Sobre a definição de Estado laico, estão corretas as proposições a seguir, exceto. Então, aqui nós vamos ver a questão incorreta, que não condiz com o Estado laico. Aí é importante sempre lembrar, o Estado laico é quando tem a liberdade de crenças e não crenças, ou seja, não é um Estado que vai estar ali diretamente ligado a religiões, ele tem que ser neutro às religiões e, ao mesmo tempo, ele também tem que respeitar as pessoas que também não têm religião. Então, nessa relação, as pessoas têm a liberdade de ter suas crenças ou não ter crença alguma, não ter ligação nenhuma com a religião. Essa é a liberdade do Estado laico. Não obriga, não impõe às pessoas uma religião ou não ter religião. Então, esse é um detalhe para a gente sempre lembrar quando falamos do Estado laico. É isso aí. Em relação ao Plano de Estudo Doutorado, volume 7, peço a vocês que assistam outros vídeos do nosso canal, seguindo uma playlist com vídeos relacionados ao PET e outros vídeos aí voltados ao estudo de sociologia. Desde já, muito obrigado e até a próxima!